Estamos de volta com você que nos acompanha aí com a sua xícara de café. E atenção, o número de casos de câncer de colo do útero no país é 3 vezes maior do que a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. A estimativa é de 17 mil novos casos para esse ano. O tumor é causado pelo HPV, transmitido durante a relação sexual. E sabe-se que cerca de 70% da população já teve contato com o vírus. Nós convidamos a oncologista clínica, a doutora Gisela Matos Franco, para conversar a respeito disso. Gisela, já te agradeço, viu, de forma antecipada, por ter aceitado o nosso convite. E é uma preocupação, né? Porque está muito acima de uma doença que a gente pode falar até em erradicá-la, né? Com certeza, Mônica. Nós estamos completando agora 10 anos da presença da vacina contra o HPV disponível no SUS em nosso país. Infelizmente, a cobertura vacinal deixa muito a desejar. No início da campanha, 10 anos atrás, nós tínhamos conseguido uma cobertura até mais interessante das meninas e meninos entre 9 e 14 anos, mas infelizmente, por todos os tabus relacionados à vacinação, pelo receio, esse número de imunizações tem caído ano após ano. E é uma vacina, a gente pode falar, uma vacina segura, né? Mas tem essas duas situações, o medo dos efeitos colaterais e por medo de estar incentivando uma relação sexual cada vez mais cedo. Infelizmente, um preconceito, né? Desinformação, né? Com relação à capacidade da vacina de proteger esses homens e mulheres, né? Sem dúvida. E aí, no caso, esse número tão alto, além da vacinação, o que mais está previsto para ser feito? Existe alguma campanha justamente para poder diminuir esse número? Existe sim. Nós sabemos que a atividade sexual precoce, a presença de múltiplos parceiros, exposições sexuais sem preservativo, aumentam muito a exposição ao HPV, então a realização de uma prática de saúde sexual mais segura é importante. E além disso, nós temos a presença dos exames de rastreio que podem diagnosticar infecções do HPV precocemente e até evitar que essa infecção possa vir a se desenvolver num câncer de colo de útero. Então, uma cobertura adequada do acesso das pacientes ao exame do Papa Nicolau. Atualmente existem exames mais modernos que são capazes de detectar o DNA do HPV na citologia vaginal das pacientes e aí sim, aquelas pacientes que sejam portadoras dos HPV de maior risco, elas devem ser acompanhadas mais de perto, ser cuidadas mais de perto. Existem países no continente europeu que já conseguiram eliminar o câncer de colo de útero. Não existe mais, né? Com todo esse trabalho, a gente espera que o Brasil também né, vá nessa linha. E aí, no caso, é uma doença silenciosa, é um tipo de tumor também silencioso, por isso também a preocupação? Infelizmente, o câncer, em suas fases iniciais, ele não traz sintomas. Então, quando a mulher apresenta algum sangramento vaginal fora do período menstrual ou dor durante as relações sexuais, alterações urinárias, em geral a doença já está um pouquinho avançada. Então, é claro, ela deve procurar atendimento, caso isso aconteça, mas também não deixar de fazer ali os exames de rotina, para a gente tentar identificar a doença numa fase silenciosa, assintomática ainda. Gisela, a incidência tem uma faixa etária maior para a incidência do tumor? Sim, o câncer de colo de útero, ele é um tumor da paciente sexualmente ativa, então eu diria que por volta ali da 4ª década de vida, 5ª década, é o pico da incidência no nosso país, mas a gente sabe que a infecção da HPV está lá muitos anos antes desse diagnóstico em si do tumor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transmissão, sobre o vírus. São vários tipos, né, de Sim. HPV. O HPV ele é responsável tanto pelo ocasionar verrugas genitais, o câncer de pênis no homem e o câncer de colo de útero na mulher. Os sorotipos mais cancerígenos são os 16 e o 18. Eles são juntos responsáveis por mais de 70% dos casos dos cânceres de colo de útero, além desses outros tumores, por exemplo, do pênis masculino. E quando esses casos são diagnosticados de forma precoce, seguindo, né, todo esse caminho que você falou, os exames preventivos, esse cuidado, a vacinação, mas aí se diagnosticou, qual a chance de cura? Nas fases iniciais, a chance de cura é muito alta. Muitas das vezes a gente pode fazer cirurgias parciais, nem sempre precisa ser retirado todo o útero, desde que a lesão seja bem inicial. Nas fases mais avançadas, a gente lança ainda a mão da radioterapia ou da quimioterapia associadas,
mas infelizmente quanto mais avançado o diagnóstico, as chances de cura se tornam um pouco menores. Gisela, eu trouxe aqui para o pessoal que a gente tem 17 mil novos casos previstos para esse ano, mas o INCA faz ali o triênio, né? Então até 2025 a gente tem essa estimativa. Com esses cuidados, com campanhas efetivas, é possível diminuir até lá? É muito possível, Mônica. A gente olhando pela própria disparidade de nosso país. Na região norte, onde a cobertura dos exames de Papa Nicolau, a cobertura vacinal é mais baixa, o câncer de colo de útero é o mais comumente diagnosticado nas mulheres. Se a gente vem aqui para a nossa região sudeste, a gente já sai do primeiro lugar para o quinto lugar. Então, só de termos aí um acesso melhor aos exames, aos atendimentos de saúde, no nosso país a gente consegue já ver quanto isso é efetivo. Então, eu acredito sim que seja possível e eu acho que vale o recado, né, aos pais, aos responsáveis, de que não existe nada desses tabus, né? Que a gente deve estimular, sim, a vacinação das nossas... saúde, né? Sim. E a vacina está disponível? Sim, na rede pública de saúde, né? Exatamente. A população contemplada são meninos e meninas entre 9 e 14 anos e para aquelas pessoas que tenham alguma deficiência imunológica, sejam portadoras do vírus HIV ou então sejam transplantados, eles podem ser vacinados até os 45 anos pela rede pública sem custo nenhum. É saúde, gente, vou reforçar. Eu tenho aqui a Elânia, que sempre participa. Todas as portadoras do HPV terão câncer de colo do útero. Quais os outros tipos de câncer por causa do HPV? Você falou do câncer de pênis também, né? O HPV também pode aumentar o risco do câncer de vulva na mulher. A gente tem relatos de relação com cânceres de orofaringe e não, a maioria das mulheres consegue em 2 anos eliminar essa infecção pelo HPV. É apenas uma minoria que vai permanecer com o vírus ativo e eventualmente desenvolver a doença no futuro. Eu adoro quando as pessoas participam conosco aqui, ótimo, né? É muito bom, aproveitando profissionais como a doutora Gisela, que está aqui falando justamente desse tema tão importante. Aí tem uma amiga que está preocupada, ela falou: Mônica, fiquei sem menstruar durante um ano e 4 meses, agora voltou ao normal. Corre o risco de desenvolver o câncer do colo do útero? Sim, nós sabemos que a mulher, quando está entrando no processo de menopausa, pode ter os ciclos menstruais irregulares, às vezes permanecer algum período sem menstruar e depois retomar os ciclos, mas é fundamental uma avaliação médica para a gente tentar entender se é esse processo de irregularidade perimenopausal ou se a gente tem algum sintoma aí que deva ser investigado, alguma doença uterina a ser avaliada. É prevenção, é informação, né? E esses caminhos que a gente tem para erradicar essa doença. Então, Gisela, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora Gisela Matos, oncologista, conosco aqui no Manhã Total. Obrigada a você também que participa conosco, tá?